Boa tarde, turma! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho. Vamos estudar português e depois matemática. Então, vamos lá. Pegue o seu caderno de português e coloque a data de hoje. A Provi já havia colocado, né? Hoje é dia 19 de junho, sexta-feira. Nós iremos estudar o livro da página 125 até a 127. Você pode dar um pause no vídeo, copiar essa parte em seu caderno e abrir o seu livro. A prof já enviou lá no plural, tá, gente? Diz assim na página 125. Conhecendo outros textos. Então, a gente já vem estudando, né, um pouquinho sobre biografia e também o que é o conceito, né? O que é autobiografia. Então, a gente já sabe que biografia é a escrita da história de alguém, né? Alguém escreve a história de vida. Bio é vida, né? E grafia é escrita. Então, a história de vida de alguém, quando nós contamos, é a biografia da pessoa. E autobiografia é quando nós mesmos escrevemos a nossa história, né? A nossa vida, a nossa história de vida. Então, vamos lá. Diz assim: o texto a seguir também apresenta a história da vida de uma pessoa, mas as informações são relatadas de um jeito diferente. Leia silenciosamente e descubra quais são essas diferenças. Então, diz assim, você pode dar um pause no vídeo, fazer uma leitura sozinho e agora a prof vai ler com vocês. Vamos lá? A apresentação diz assim: digo como Neruda, poeta que amo. Para nascer, nasci. Para fazer poesia, amar, cozinhar para os amigos, para ter as portas da casa e do coração sempre abertas. Nasci num dia quente de dezembro, em 1950, 2 meses antes do previsto, numa clínica em Botafogo. Sou filha de imigrantes poloneses, Lergus Klingerman e Berta Gutmann Klingerman, que vieram para o Brasil antes da Segunda Guerra, fugindo do antissemitismo. Passei a infância no bairro Grajaú, no Rio de Janeiro. Gosto de mato e silêncio. Não sou nada urbana. Durante muitos anos vivi em Visconde de Mauá, mas troquei Mauá por Saquarema em 2002, já que uma cirurgia na coluna tornou a montanha quase intransponível. Não se consegue ultrapassar. Agora, depois de 20 anos, depois de uma segunda cirurgia, volto sempre que posso para Mauá. Meu filho, André Murray, continua lá tocando suas árvores e panelas. Ele é chefe de cozinha. Meu outro filho é músico, o Guga Murray. Vive em Resende, onde tem uma escola de música. Quando nos reunimos, a vida vira festa. Eles são filhos do meu primeiro casamento. Desde 1997, estou casada com Juan Arias, jornalista e escritor. Tenho muitos livros publicados, uns 100 livros, e leitores de todas as idades. Aliás, não acredito em idade, mas sim em experiências vividas. Fico muito feliz quando penso que um poema que escrevi aqui na minha mesa, sozinha, chega a lugares tão distantes e emociona tanta gente. Então, essa é a Rosiana Murray, em 2007, aqui a fotografia que ela tirou em 2017, tá, gente? E a autobiografia dela, porque é ela mesma que está falando, que está escrevendo. Página 126, então. Interpretação, linguagem e construção do texto. Quem é a autora desse texto? Quem é a autora desse texto? Então, a prof já disse, a Rosana, aqui tem o nome dela, ó. Rosana Murray.
Como você descobriu isso? Conte aos colegas. Então, vamos lá. Onde e quando a autora desse texto nasceu? Também está na autobiografia dela, né? Encontre essas informações no texto e circule-as. Circule todo onde diz onde e quando ela nasceu. 3. Qual a profissão dela? Ali ela diz que tem muitos livros publicados, né? Uns 100 livros, ela diz. Então, ela é escritora, né? 4. No trecho, gosto de mato e silêncio, não sou nada urbana. A expressão nada urbana significa o quê? Que ela não gosta de viver na cidade, na zona urbana, ou que ela não vive na cidade. Olha, gosto de mato e silêncio, não sou nada urbana. Que ela não gosta, né, de viver na cidade, ela prefere o mato e o silêncio, zona rural. 5. Releia este trecho. Aqui ó, gente. Nasci num dia quente de dezembro em 1950, 2 meses antes do previsto, numa clínica em Botafogo. Que palavra desse trecho indica que a autora escreveu a história da própria vida? Circule-a. Então, tem uma palavra aí nesse trecho que mostra que é ela mesma que está falando. Qual é ela? Olha ali. Nasci num dia quente de dezembro, 2 meses antes do previsto, numa clínica em Botafogo. Qual é a primeira palavra ali? Nasci. Então, é essa aí, né? É uma autobiografia porque é ela que está falando. Se fosse outra pessoa contando a vida dela, estaria nasceu, né? Mas como ela disse, nascia porque é ela. Então, a palavra que você deve circular é essa, nasci. B. Reescreva o mesmo trecho como se fosse escrito por outra pessoa. Então, é só trocar essa palavra, né? E reescrever todo o resto da frase. O texto em que uma pessoa relata a história da própria vida é chamado de autobiografia. A gente já viu isso, né? Quando a gente fala a nossa própria história, por exemplo, eu nasci em Porto Alegre, né? Em 24 de abril de 1985, e se eu começar a falar, eu vou estar fazendo uma autobiografia. 6. Ao lado do início do texto há uma imagem. O que você vê nela? Essa imagem aqui, né, gente? É o retrato da autora do texto. É ela mesma. O retrato da autora do texto. B. Em sua opinião, por que essa imagem foi apresentada com o texto? Uma sugestão de resposta é para que os leitores possam conhecer a aparência física da escritora, né? Porque às vezes a gente lê um texto, mas a gente não sabe de quem se trata, como é essa pessoa, né? E assim fica melhor. A gente tem como ver a aparência física da pessoa. Então, ali uma sugestão de resposta é essa, para que os leitores possam conhecer a aparência física da autora do texto. Página 127, número 7. Ó, diz assim. No geral, a autora menciona fatos sobre a própria vida, mas em alguns momentos ela conta um pouco sobre a vida de outras pessoas. Quem são essas pessoas? Localize no texto e escreva abaixo. Então, ela fala um pouquinho, né, sobre os filhos e também sobre o marido. Então, ela fala o nome dos filhos e o nome do marido. E até o que eles fazem. Então, seus filhos André e Guga Murray e seu marido Juan Arias. B. Por que você acha que ela relatou esses fatos? Converse com os colegas e professor. Por que será, gente, que ela quis falar dos filhos e do marido? Porque é importante na vida dela, né? A gente é um ser humano e a gente nasceu para se relacionar com as pessoas, principalmente nossos familiares. Então, por isso que ela contou sobre os filhos, sobre o marido, porque faz parte também da vida dela, né? Acredito que seja assim. 8. Há muitas maneiras de escrever uma autobiografia. Alguns escritores usam o humor e iniciam o texto de um jeito diferente. Leia os trechos a seguir e veja como alguns escritores começaram a contar sua história. Então, tem um ali, o Ziraldo, ó, que escreveu assim. Muito prazer. Muito prazer. Meu nome é Ziraldo. Zi da mãe, Iraldo do pai. Eles se chamavam Zizinha e Geraldo. Meu pai era muito criativo.
Por isso do nome dele, né? Zida mãe e Iraldo de Geraldo. Zizinha e Geraldo. Legal o jeito que ele começou a autobiografia dele. Ali o segundo, então, ó. Meu nome inteiro é bem comprido. Rosane Limoli Paim Pamplona. Por isso decidi assinar só os das pontas. Ó, Rosane Pamplona. Ela cortou os do meio porque é muito comprido. Rosane Pamplona. Pamplona fica melhor. Ela já começou, então, a autobiografia já explicando o porquê que ela só usa os dois nomes, o primeiro e o último. Porque é muito comprido. Ó, o último ali. Nasci em Alegrete em 30 de julho de 1906. Creio que foi a principal coisa que me aconteceu. Bem engraçado mesmo. Vamos lá. Letra A. De qual desses trechos você mais gostou? Por quê? O que você achou engraçado? Qual dos três você mais gostou? Pode responder. Letra B. Escreva as palavras que indicam que esses trechos fazem parte de uma autobiografia e não de uma biografia. Então, ali uma delas é meu, né? Meu nome. Decidi, olha ali, ó. Decidi assinar só o das pontas. Nasci, creio, né? A principal coisa que me aconteceu. Então, tudo isso são verbos usados em primeira pessoa, né? Porque, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, a primeira pessoa é eu. E esses verbos são conjugados de forma da primeira pessoa, né? Meu, decidi, nasci, creio e me. Letra C. Agora compare o início dessas autobiografias com o início da biografia de Pedro Bandeira, que você leu anteriormente. Lá na página 121, ó. Que diferenças você observa em relação à linguagem utilizada? Em quais textos ela é mais formal ou mais informal? Formal é quando algo é mais sério, né? Informal é quando mais descontraído, né? Converse com os colegas e professor. Então, o que a gente pode perceber é que a linguagem da biografia de Pedro Bandeira é mais formal e objetiva, enquanto a linguagem usada nos trechos das autobiografias, essas aqui, ó, é mais informal, é mais descontraído. Então é isso, gente. Português são esses exercícios, faça com atenção aí no seu livro. E beijo da prof. Agora vamos para matemática. Então agora em matemática, nós iremos também estudar o livro da página 106 até a página 111. O prof. já enviou lá no plural também. Vamos lá? Abra seu livro na página 106. Nós iremos estudar, ó, figuras geométricas, cálculos e tabelas nesta unidade, tá bom? Então, aqui diz assim, nós estamos iniciando a unidade 5 e nessa unidade você vai identificar vértices, faces e arestas de algumas figuras geométricas, representar um trajeto, isso ao longo da unidade, né? Resolver adição e subtração e ler tabelas. Vamos começar. Aqui, então, tem nessa tela desse computador algumas esculturas que lembram formas geométricas, não é mesmo? Essa primeira aqui lembra o quê? Um cone. O cone é aquele parecido com a casquinha de sorvete, só não tem um buraquinho no meio, né? O cone. Esses são sólidos geométricos, né, gente? Aqui, ó, essa escultura, olha que diferente. O que lembra aqui esses sólidos? Lembram um cilindro. Essa escultura lá dos Estados Unidos. E essa outra escultura lá da Espanha, o que lembra essa parte aqui? Esferas, né? A esfera lembra uma bola, né? Então, vamos seguir. Página 108 fala sobre figuras geométricas. Caixa de peças de madeira. Na escola onde você estuda a peças de madeira, embalagens ou outros objetos que se parecem com sólidos geométricos? Lá na nossa escola, sim, tem. E na sua casa, tem? Nessa atividade, vamos explorar algumas características das figuras geométricas esfera, que é a bola, né? O cilindro e cone.
Vocês lembram como são, né? A esfera é a bola, o cilindro é assim, lembra um rolinho, né, de papel higiênico, só que ele é tapado. E o cone lembra uma casquinha de sorvete. Muito bem. Então, antes da gente continuar, gente, a prof vai explicar um pouquinho melhor sobre os sólidos geométricos. Nós já vimos sólidos geométricos em aulas passadas, mas a gente não viu que eles têm algumas partes que têm nomes específicos. Como assim, prof? Pois assim, olha, esse aqui é um cubo, não é? Então, o que é a face de um cubo? É o lado dele, ó. Então, cada lado, tanto do cubo como qualquer outra figura geométrica que tem uma parte retinha, né? Esse lado se chama de face. A aresta, o que é uma aresta? É a linha que liga, ó, um vértice ao outro, ó. Os vértices são os pontinhos, é o cantinho onde as arestas se encontram, ó. Então, cada pontinho é um vértice. E cada aresta é essa linha aqui que liga. E a face é o lado todo, ok? Então, vamos lá. Então, gente, aqui a prof trouxe um cubo, é um dado, né? Então, o que é vértice? Vértices são essas pontinhas aqui, os pontinhos. Quantos vértices tem um cubo? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 vértices porque são 8 pontinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontinhos. Quantas faces tem o cubo? Face ao lado todo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Quantas arestas tem esse cubo? Aresta é a linha que liga um vértice ao outro. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Então, agora vamos lá para a página 108. Procure na sala de aula ou na escola 3 objetos. Um que lembre uma esfera, outro que lembre um cilindro, e outro que lembre um cone, que dê a ideia de um cone, que é aquela casquinha de sorvete, só que sem o buraquinho, né? Depois faça um desenho desses objetos. Então, você pode procurar na sua casa e desenhar aí no seu livro ou no seu caderno, se você não tem o livro. Número 2, essa é para falar, gente. O que a esfera, o cilindro e o cone têm em comum? A esfera, o cilindro e o cone, todos eles têm essa estrutura arredondada, né? Tanto o cone ele é redondinho, o cilindro também tem essa estrutura arredondada e o cilindro também, ó. Ele é arredondado. A esfera, o cilindro e o cone tem a parte arredondada, é isso aí. Igor passou tinta vermelha em uma parte da peça que lembra um cilindro. Ó, aqui. Em uma parte da peça que lembra um cone. Ó, como se fosse aqui, ó. Nessa cilindro da prof de madeira. Depois, Igor carimbou em um papel as partes com tinta vermelha. Assim. As marcas feitas lembram qual figura geométrica plana? Se ele tivesse carimbado assim, qual figura geométrica plana ficaria no papel? Um círculo, exatamente. Por quê? Porque o círculo, ele não é um sólido geométrico, ele é um desenho plano. Então, é um círculo, tá bom? Página 109, a gente vai pular, porque aqui tá sugerindo pra gente fazer o cone, né? Com o material complementar, que ficou na sala da maioria, né? Então, no retorno, a gente vai fazer esses sólidos geométricos de papel, tá, gente? Página 110 diz assim: construções com palitos e massinha. A professora Ana levou para a sala de aula varetas de madeira e massinha de modelar. Ela dividiu a turma em grupos e propôs um desafio. Olha o que a prof. Ana disse. Usem o material que está sobre a mesa para fazer uma montagem que lembre um cubo.
outra que lembre um bloco retangular e outra que lembre uma pirâmide. Os alunos ficaram pensativos, mexendo nas varetas e na massinha. Número 1 diz assim: observe as construções que os alunos do grupo de Ronaldo fizeram. Então, olha ali, o Dimas, que é esse loirinho, fez o cubo, ó, e montou e juntou as varetas com a massinha. Que legal a ideia, né? O Ronaldo fez um retangular, né? O sólido retangular, um bloco retangular, também juntando as varetas com a massinha de modelar. E a Júlia, mesmo nome da prof, né? Fez essa pirâmide juntando também as varetas de madeira com a massinha. Agora responda às perguntas. Letra A. Quem fez a construção que lembra uma pirâmide? Olhando aqui, quem é que foi? A Júlia, né? Júlia. Letra B. Qual dos materiais usados por Júlia lembra um vértice? Lembrando que o vértice é a pontinha. Nós iremos colocar no quadro já, gente. O vértice, então, é a pontinha que liga as arestas, ok? E a face ao lado. Então, o que lembra o vértice aqui na pirâmide? É a massinha ou é a vareta? Isso aí. A massinha, né, gente? A massinha que é o pontinho. Os vértices são os cantinhos, né? Os pontinhos. Então, é a massinha. E a letra C? O que as varetas representam em cada construção? As arestas, né? Lembrando que as arestas são as linhas que ligam um vértice ao outro. Então, são as arestas dos sólidos geométricos. E a número 3, leia o que as crianças disseram e observe a figura representada. Já estudamos vértices e faces de alguns sólidos geométricos. Nas montagens que fizemos, cada vareta representa a aresta dos sólidos representados. Então, aqui, ó, esse pontinho que liga duas arestas se chama vértices. A face é o lado, né? E aqui, essa linha que liga um vértice ao outro se chama arestas. 4. Observe as representações dos sólidos geométricos e complete o quadro. Então, aqui tem o cubo. A gente já tinha contado antes, né? Que a prof tem um cubo ali, um dado. Então, o número de vértices. Vértice é o pontinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de faces, que é o lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 1, 2, 3, 4 dos lados. Um em cima e um embaixo. 5, 6. E arestas, daí, arestas são essas linhas, né? Então, vamos lá. 4 em cima, mais 4 embaixo dá 8. 9, 10, 11, 12. São 12 linhas. Então, a mesma coisa no bloco retangular. Conte com atenção quantos vértices tem, que é as pontinhas, quantas arestas tem, que são as linhas, e quantas faces tem, que são os lados. Faça isso no bloco retangular e na pirâmide, tá bom? Então, a nossa aula de hoje é essa. Vamos apenas registrar no caderno o que são faces, o que são vértices e o que são arestas, tá bom? Pode escrever assim: sólidos geométricos. Pode ser porque é um título, tá, gente? Quando é título, pode ser com letra maiúscula. Então, são muitos, né? Tem cubo, tem cilindro, ó. Cubos, cilindros, cones, e muito mais, tá, gente? Exemplos, esferas. São alguns exemplos de sólidos geométricos. Tem muito mais, tá, gente? Nós vamos estudar muitos. Eles possuem
faces, vértices e arestas. Então, agora a gente vai copiar essa parte. Nós iremos copiar o que é cada um. Pode dar um pause no vídeo. Deixa eu apagar aqui. Pode dar um pause no vídeo e terminar aqui. Pode dar um pause no vídeo e terminar de copiar aqui. Daqui a pouco vai escrever o que é cada um. Faces é o lado do sólido. O lado do sólido geométrico. Depois a gente vai fazer um desenho, tá? Vértice e arestas. O prof vai apagar aqui, então. Você pode voltar no vídeo para se você não conseguiu, tá, gente? Terminar. Então, as arestas. Então, as faces são os lados, né? Aqui, ó. Aqui tem um cubo, né? Os lados. Os vértices são os pontos. E as arestas são as linhas que ligam os vértices. Então, se você conseguir desenhar um cubo em seu caderno, você desenha assim, ó. Faz um quadrado, né? Aí, primeiro faz um quadrado. Aí depois faz outro quadrado em cima desse. E depois você vai ligar, ó, um vértice ao outro. Então, vamos lá. Ó, vamos supor aqui, ó. Tá, a prof pintou a face lá do fundo, tá? Esse aqui é uma face. Esses pontinhos aqui são os vértices. E essas linhas que ligam um vértice ao outro são as arestas. Ok? Fechou, né? Então é isso, gente. Nossa aula de matemática foi essa. Espero que você tenha entendido um pouquinho o que é cada lado de um sólido geométrico, né? Para que a gente possa contar quantos tem cada um, né? E a resposta, então, ali do exercício 4 da página 111, do bloco retangular, quantos vértices tem? A prof vai agora corrigir com vocês, ó. Vértices, então, são os pontinhos. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 pontinhos. Então, 8 pontos do bloco retangular, faces. 1, 2 dos lados, né? 3, 4 embaixo e cima, 5, 6 dos lados. 6 faces. E quantas arestas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas
no bloco retangular. E na pirâmide, vamos ver quantos vértices, que são os pontinhos. 1, 2, 3, 4. 4 pontinhos, 4 vértices. Faces. Uma face embaixo, 1, 2, 3, 4. 4 faces, que são os lados da pirâmide aqui, né? E arestas. 1, 2, 3 embaixo, 4, 5, 6 subindo. Então, são 6 arestas. Então, até aqui o trabalho. Super beijo da prof. Bom final de semana, boas férias. Aproveitem as férias. Bom descanso e tchau, tchau, gente. Até o retorno. Até mais.